Vamos conversar agora com ele, a gente está com saudade do doutor Adriano Vendimiati, doutor Derrame, que sempre traz tantas informações importantes para a gente aqui no Revista da Cidade. E o assunto escolhido hoje, na verdade, os assuntos. A gente vai falar um pouquinho de Covid também, mas antes, vamos abrir falando sobre os casos de dengue, né? Olá, doutor, tudo bem? Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, minha querida. A saudade também é toda minha, viu? Toda nossa. Passando em São Paulo já sabe o endereço que você tem que dar uma paradinha para bater um papo, né? Principalmente ao vivo. Tem sempre comida boa. Com certeza. Aí, ó, hoje se você estivesse aqui ia comer um bolinho nuvem maravilhoso. Fazendo vontade. Desculpa, meu querido, vamos pro assunto? Vamos que vai. Vamos falar de dengue, porque afinal de contas é um assunto muito sério, né? E parece, a impressão que eu tenho, é que as pessoas baixaram um pouco a guarda, porque Covid tomou conta do assunto nos últimos tempos, né? E aí a dengue parece que deixou de existir. Isso pode ser um dos motivos para esse aumento expressivo no número de casos nos últimos tempos, doutor? Assim, se a gente for pensar, a dengue ela ainda é uma incógnita na nossa realidade, porque é uma doença que as medidas de prevenção, as medidas, que a gente fala, que nem a questão do uso de máscara e lavagem das mãos com a Covid, que é a questão dos focos do mosquito, elas são 100% eficazes, né? A gente sabe que o vírus ele não é transmitido pelo ar, não é transmitido de pessoa para pessoa, a transmissão... Tá ouvindo o áudio, né? Tô sim. Desculpa. Então, assim, a transmissão acontece por causa de um vetor, de um bicho, e a gente sabe como esse bicho se multiplica, onde é que ele vive. Então, a gente tem uma forma 100% eficaz de não ter mais dengue. E a gente não consegue implementar isso na nossa realidade. A gente não consegue ter uma educação da população em relação a isso. Óbvio, existem coisas que são problemas de saúde pública, da prefeitura de cada cidade, focos que são em locais públicos, focos que são em lixões, aterros e tudo mais. Mas isso também é a questão da responsabilidade das pessoas. E do mesmo jeito que a gente teve dificuldade durante toda a pandemia, que as pessoas usassem as máscaras, tivesse isolamento social e tal, a gente tem problema até hoje para que as pessoas entendam que o mosquito tem um alcance de voo muito baixo, muito pequeno. Então, o foco de mosquito da sua casa vai atacar você, a sua família. Não é a família de 3, 4 casas seguintes, no máximo do seu vizinho. Então, a gente está falando de uma coisa assim, de um autocuidado que até hoje a gente não conseguiu botar na cabeça das pessoas. É lógico também que tem muito das pessoas não verem a dengue como algo grave. É muito complicado, porque se na Covid a gente teve 700 mil mortes num período de 2 ou 3 anos, ainda assim tem pessoa até hoje que acha que não é tanto assim, acha que exageraram, acha que foi mentira. Imagina uma doença que a gente fala que tem uma média de 1.000 mortes por ano, como é a dengue. Nossa. A maioria das pessoas não vê essas mortes ocorrendo, não vê os casos graves. Então, quem teve um caso grave da família, quem já passou por isso, nunca mais vai esquecer. Mas a maioria das pessoas vê a dengue como se fosse uma besteira, uma febrezinha, uma dor no corpo e vida que segue. E os números assustam realmente, né? Você estava comentando agora a respeito desses números, e eu tenho alguns aqui para o pessoal ter uma ideia, porque eu não sei como é que a mídia está tratando isso de uma forma geral, mas eu não tenho ouvido falar sobre esse aumento tão expressivo de casos. Por isso que o alerta é tão importante, né? E a gente falar sobre isso hoje aqui. O Brasil registrou 1.016 mortes por dengue em 2022, algo nunca visto desde a década de 80, quando a doença ressurgiu no país, né? E começou a ser mais frequente, com essa questão dos ciclos e tudo mais. Até então, o ano de 2015 tinha sido mais mortal para a dengue no Brasil, com 986 óbitos. Olha isso. Então, quer dizer, a gente teve um ano bem ruim em 2015, com quase 1.000 óbitos, e agora a gente passou de 1.000 em 2022, né? E aí a gente tem um número de casos também, de quase 1,5 milhão de casos prováveis, né? De dengue no Brasil. Agora, quero entrar nessa questão dos casos prováveis, né? Para a gente entender essa relação do diagnóstico também, porque é uma doença que a gente pode confundir um pouquinho com outras, né? Principalmente nos estágios iniciais. A primeira vez que a pessoa pega, né, uma dengue, de repente ela pode achar que a dor no corpo pode ser uma gripe, ou até mesmo o próprio Covid. Quais são aí os sintomas clássicos, né? E se existe algum tipo de exame que pode ser feito também para fechar esse diagnóstico, doutor? Então vamos lá. Acho que uma coisa que é importante também, as pessoas estão olhando para esses números, eu tenho certeza que tem pessoa em casa falando, nossa, 1.000 mortes, né? De novo, a Covid matou 700. A gente está descalibrado em termos de gravidade de doença por causa da pandemia. Mas é importante entender que a gente está falando de uma das doenças virais que mais mata no Brasil, né? A gripe mata menos que isso, né? Outras doenças que a gente tem na nossa rotina, na realidade, que são causadas por vírus, matam muito menos que isso. Então é importante dizer que 1.000 mortes de uma doença que é evitável, e mais importante que isso, não tem tratamento, não tem um remédio que você mata o vírus da dengue, entendeu? Então é muita coisa. E a vacina também é limitada, né, doutor?
E eu vou falar um pouquinho disso também, por que disso. Mas é importante entender que, assim, 1 milhão de casos é muita coisa, gente. E você está pensando de várias pessoas que vão poder ficar vários dias sem poder trabalhar, que podem ter várias complicações e podem ter sequelas. Vamos lembrar que a Covid ataca o pulmão. Esse é o órgão que ela mais ama, é o órgão que ela foi nascida para matar, né? A dengue, ela ataca o glóbulo branco, justamente as nossas células de defesa. É ali que ela vai entrar e vai causar a doença dela. Por isso mesmo é que quando você tem dengue, você pode ter uma queda da sua imunidade, alterações de células do sangue, queda de plaquetas e tudo mais, ter quadros de hemorragia. Então a gente pensa também só nas mortes, mas existem várias complicações, várias sequelas e várias pessoas que pegaram dengue, que morrem de outra coisa porque a imunidade caiu, que não entram nessa conta também, tá? E falando da questão da vacina, já também indo para a parte do diagnóstico, o problema é bem esse, né? Como é que você vai fazer uma vacina para um vírus que ataca justamente o glóbulo branco? E para piorar, entendeu? Tem um problema de que quando você pega um tipo de dengue e daí você vai pegar outro, você pode ter uma reação cruzada e ter uma dengue hemorrágica. Então, se eu tiver uma vacina de dengue tipo 1 e você pegar dengue tipo 2, isso poderia causar dengue hemorrágica em você. Sim. Por isso que é tão difícil fazer vacina. Mas agora, para as pessoas entenderem, o diagnóstico até hoje é clínico. Existe a sorologia para dengue, tirar o sangue e ver se você tem anticorpos contra a dengue, mas é mais para saber se você teve, né? Lógico, né, é muito difícil você fazer aquele exame de PCR, não é que nem o swab que você vai lá no nariz da Covid e faz. Então, o exame é caro, não está disponível na maioria da realidade dos hospitais do Brasil. Então, você vai pelo quadro clínico, que costuma ser um quadro de gripe, de resfriado, outras coisas assim, mas a dor é mais intensa. A dor muscular, nas articulações, a artralgia, ela é mais forte. A febre está presente na maioria dos casos, é muito difícil você ter uma dengue sem febre, né? E tem algumas alterações do exame de sangue que são específicas, como eu falei, queda dos glóbulos brancos, queda importante das plaquetas, mesmo em quem não está tendo dengue hemorrágica pode ter sangramentos. A dengue hemorrágica é a forma grave, sangramento para tudo quanto é lado. Mas todo mundo que tem a dengue normal pode ter sangramentos. E também tem um aumento dos glóbulos vermelhos porque o sangue fica concentrado. Então, apesar de você não ter um exame de sangue específico para dizer é dengue, quando você pega um hemograma, exame simples que qualquer pronto-socorro tem, você consegue falar, isso aqui, associado à história clínica, provavelmente é dengue. Você vai ficar em dúvida daqueles irmãos dele, a chikungunya, a zika. Tá certo. Agora a gente tem visto aí que esses números estão enormes desse jeito, provavelmente porque o vetor está sem controle, né? E se a gente não cobrar a população também, os órgãos públicos não vão tomar, né, as medidas que precisam, né, que são fumacê e também, claro, a gente tomar conta da nossa própria casa, obviamente. Eu queria saber se proporcionalmente os casos de zika e chikungunya também aumentaram, assim como os de dengue, doutor? Sim, é porque na verdade é o mesmo vetor, né? Então, se você tem um aumento de um, a partir do momento que eles entraram na nossa realidade, entraram no nosso país, vai ter um aumento de todos, porque é o mesmo bicho que transmite. E é importante também entender isso, gente. Você tem já no Brasil 4 sorotipos de dengue. A coisa de 5, 10 anos atrás nós tínhamos só 2. E daí é aquele problema que eu falei. Quem teve dengue tipo 1, já que ele ataca o glóbulo branco, e você faz anticorpos específicos para o tipo 1, se você é atacado pelo tipo 2, tipo 3, tipo 4, esse anticorpo ele não mata o vírus, mas faz com que os glóbulos brancos comam ele inteiro, vivo. Tradução, você facilita a entrada do vírus onde ele quer entrar, que é o glóbulo branco. Por isso que a dengue hemorrágica acontece com quem teve um tipo de dengue e depois tem outra. Então é importante entender que ninguém quer ter dengue. Mesmo que você tenha uma dengue leve, a próxima pode não ser leve, pode ser fatal. Então é que nem aqui está falando da Covid. A questão das medidas, de você não querer que isso se espalhe, não é só porque a doença pode ser leve da primeira vez, é porque ela vai ficar aqui para sempre, né? A chikungunya, já que está falando, é esses sintomas de dengue que eu falei, por quase um ano. É como se fosse uma dengue longa, a pessoa fica tendo dores de corpo, febre que vai e volta por quase um ano. A zika, a gente já sabe, pode causar uma formação em crianças. Então são doenças que você não quer na sua realidade. Não dá para brincar, né? Doutor, rapidinho, em um minutinho, você consegue fazer um panorama para a gente de como está a situação da Covid hoje aqui no Brasil e se a gente deve ficar com medo do que está acontecendo lá na China? Vamos lá então. Brasil está estabilizado. São Paulo está muito bom. Os números estão caindo, realmente o pico nosso foi mais lá para novembro, né? Então a gente já está tendo uma melhora expressiva do número de casos e de mortes. O número de mortes agora caiu bastante também do que estava em dezembro, hoje a média móvel já está em torno de 100, e parece que a gente vai encaminhar para o final dessa onda, né? A pergunta principal para a gente, assim, nesse momento, a gente não tem que temer o que está acontecendo na China, porque até agora está acontecendo com as variantes que já estão aqui,
o perigo da China seria se surgisse uma nova variante por lá, mas tem o problema de que se a China parar, muita coisa que a gente precisa aqui no Brasil, inclusive em termos de saúde, inclusive em termos de vacina, também vem de lá. Vai faltar, então essa seria a preocupação. O que a gente tem que ficar de olho agora é qual que vai ser o foco desse novo Ministério da Saúde em relação à vacinação para o nosso próximo inverno. Junho e julho é o inverno aqui no Brasil, existe a chance de ter uma nova onda, não sabemos se vai ter uma nova variante até lá, então precisa ficar de olho para saber qual que vai ser o foco deles. Até agora eles disseram que, por enquanto, a vacinação para 2023 vai ser primariamente só para os grupos de risco. Já com vacinas atualizadas. Já com vacinas atualizadas. E existe um pouco de lógica em cima disso, depois a gente podia marcar uma outra conversa para explicar o porquê disso, e se essa, vamos dizer assim, se a estratégia está acertada ou não. Mas tem que ficar de olho. O bom desse novo Ministério da Saúde é que ele melhorou muito a capacidade de comunicação deles. Os canais de rede social, Instagram, tudo mais, todo dia tem boletins, então eles estão sendo muito mais transparentes de como é que vai ser a política deles aqui para frente. Ah, que bom. Vamos torcer para que essa onda continue assim, né? Diminuindo cada vez mais. Meu querido, muito obrigada pela participação. Vamos marcar sim esse próximo papo para a gente aprofundar um pouquinho mais e entender, né, a nossa atual situação. Um grande beijo para você e até uma próxima, né? Espero que na próxima seja aqui pessoalmente para você poder também desfrutar das nossas iguarias aqui no estúdio, meu querido. Pode deixar que a próxima agora é certeza que vai ser. Muito bom, obrigada, viu? Olha, gente, você que está em casa para fazer contato com o Dr. Derrame, Dr. Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico, você vai lá e começa a seguir no Instagram, que tem muito material interessantíssimo, que inclusive ajuda a gente nas pautas aqui, tem ideias de pautas aqui, @dr.derrame, @dr.derrame, comece a seguir agora. Agora que eu reparei que a gente está combinando hoje, olha lá. Sim, não é? Escolhi especificamente. E olha, eu tenho uma fofoquinha pro Leão Lobo. Ontem a Preta Gil começou a me seguir. Começou o quê? A me seguir. Ah, que legal! Olha aí! Arrasou! Já pode colocar aí nos tópicos do Leão para falar sobre isso. Gostei. Um beijo, meu amor. Ótimo dia para você, doutor. Obrigada. Gente, que papo necessário, né? Com o Dr. Derrame. Sempre muito legal, sempre muito informativo.